Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, quinta-feira, a gente está chegando para aquele nosso videozinho de análise de obras, né? Para falar de um lançamento que chegou agora. E é bem engraçado, foi uma coincidência, tá? Que amanhã, 15 de julho, é o aniversário de um ano aqui do canal. Foi num 15 de julho do ano passado que a gente lançou o primeiro vídeo, que foi aquele de Berserk. E hoje, então, teoricamente sendo o vídeo do aniversário, eu vou falar de um dos mangás que eu esperei há muito tempo. Hoje nós vamos falar de Blue Period. Blue Period, obra de Tsubasa Yamaguchi, tá chegando no Brasil pela Panini. O primeiro volume, esse aqui, foi lançado em maio. Agora em junho já saiu o 2 e em julho já tá saindo o 3. Ele é mensal. Essa é uma obra que ela tava muito em alta nos últimos anos, tá? E tava no meu radar já há um bom tempo e eu tava com medo de que ela não fosse chegar no Brasil. Por quê? Vamos lá, eu vou explicar. Eu já falei lá no site sobre o prêmio Taisho, que é um dos meus prêmios favoritos no Japão. Ela é uma premiação que ela não é com voto popular, ela é baseada apenas no voto de funcionários de livrarias. E um dos requisitos do prêmio Taisho é que as obras não podem ter mais do que 8 volumes. E vocês sabem que para revistas semanais, 8 volumes é pouco mais de 2 anos de publicação. Às vezes não chega a 2 anos, porque sai uma média de 4 volumes por ano. Então são obras que estão recém começando e que é muito mais um prêmio para obras com potencial. Entre as obras que já ganharam o prêmio Taisho, a gente tem coisas como Sangatsu no Lion, Beastars, Astra Lost in Space, e isso citando só algumas, porque se a gente for pegar toda a lista do prêmio Taisho, tem alguns vencedores que confirmaram, sabe? Shihafiryu também é uma obra que eu acho que é assim que se fala, é o nomezinho difícil daquela obra, mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Muitas das obras que ganham o Taisho acabam se confirmando como um dos melhores. E pouco tempo atrás, eu acho que foi na edição de 2019, Blue Period foi o vencedor. E foi um ano que ele desbancou favoritíssimos, que nem, por exemplo, Spy Family. Naquele ano, Spy Family estava concorrendo ao Taisho e o vencedor foi Blue Period. Então, eu estava com muita expectativa. E por que eu achava que essa obra não ia chegar no Brasil? Justamente por causa do tema, né? Ele me lembra ainda, né, muito obras que nem Sangatsu no Lion, que eu citei antes, ou Barakamon, porque o que é Blue Period, né? Já entrando nisso, vamos para a sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história desse garoto, o Yatora. Ele começa sendo apresentado para nós como um delinquente. Ele é um colegial, ele está no segundo ano do colegial e ele tem boas notas, ele é um dos 5 melhores da escola, mas ele também só quer viver a vida dele. Então a gente começa vendo ele no bar com amigos assistindo uma partida de futebol durante a noite. E eles estão bebendo mesmo tendo aula no outro dia de manhã. E, bom, se eles estão no segundo ano do colegial, eles são menores de idade. E eles estão num bar bebendo, eles fumam. Eles são aquele exemplo clássico do personagem delinquente. Ele tem piercings, ele tem o cabelo pintado,
né? Ele é loiro, mas os pais dele têm cabelo preto, então, obviamente, o cabelo dele é pintado. E a gente vê ele como aquele garoto problema, mas que ao mesmo tempo é um garoto muito inteligente. E essa parte aí entra um pouco o que eu falei, que lembra um pouco Sangatsu no Lion ou Barakamon, porque são obras que vão discutir muito mais a vida, né? É uma pegada bem mais slice of life, e isso estava vindo pouco para o Brasil, né? Agora finalmente Sangatsu no Lion chegou no Brasil, e vocês sabem, esse tipo de obra estava muito em falta aqui no mercado. E o que a gente vai ver, continuar vendo em Blue Period? Acontece que durante uma aula de artes, o Yatora ele é meio que desafiado pela professora, né? A professora meio que instiga ele, né? Ela faz ali uma lição de que ele tem que desenhar uma paisagem que ele goste, né? Uma paisagem que seja importante para ele. E ele diz até que ele vai fazer de qualquer jeito, porque artes é uma matéria que ninguém reprova, qualquer coisa que agrade a professora já é o suficiente para passar de ano. Só que ele acaba vendo o quadro de uma das colegas, e aquilo mexe com ele. É um quadro lindíssimo, até a nossa thumb aqui no vídeo é esse quadro. Eu vou botar a cena aqui do lado também, porque é uma cena bonita. E ele fica impactado com aquilo. E impacta tanto ele que ele acaba levando a lição um pouco a sério demais. E ele desenha uma paisagem lindíssima, que emociona não só ele, como outras pessoas. E depois de desenhar aquela cena, ele começa a querer continuar desenhando. Por algum motivo ele quer continuar desenhando, ele gosta do que ele está fazendo. E aí entra um pouco a questão de reflexões, porque por mais que ele ainda esteja no segundo ano, já começa a questão de ter que pensar o que ele vai fazer no vestibular, porque o próximo ano já é o terceiro. E ele tem uma família que não tem uma renda, né? Não é de uma classe alta, então eles não passam dificuldades, mas pagar uma faculdade não vai ser fácil. E a gente vê a mãe dele questionando muito ele sobre o que ele vai fazer do futuro. A mãe dele até diz para ele que a gente não tem muito dinheiro, então tu tem que pensar bem o que tu vai querer fazer do teu futuro, qual vai ser a faculdade que tu vai querer cursar, porque ela até diz, e é uma frase meio forte, que ela diz para ele que ele tem que ser razoável na hora de escolher a faculdade. Basicamente dizendo para ele que assim, tudo bem tu ter sonhos, mas tenta ser mais realista no que a gente pode pagar. E ele fica naquilo porque faculdades de artes são caras, né? São poucas, e as poucas que tem são caríssimas. Então ele até fala, quando ele é questionado pela professora por que ele não segue isso, ele até fala para a professora que por que ele vai seguir ele vai investir num negócio que é muito caro, que os pais dele não têm como pagar e que não vai ter nenhum retorno, né? Não tem nenhuma certeza de retorno. E isso é interessante. Eu gosto quando obras começam a vir para esse lado mais realista, porque toda a história do sonho é muito legal, é óbvio, mas a realidade é mais dura que isso. Eu não vou continuar contando toda a história, mas vai ter alguns acontecimentos que vão fazer ele correr atrás desse sonho. Ele encontra uma alternativa para conseguir realizar esse sonho, né, de cursar uma faculdade de artes, e para isso ele vai ter que se esforçar muito, mas assim, num nível que ele não se esforçava, porque ele levava a vida num modo fácil. Ele era inteligente, então ele tirava boas notas na escola, não precisava se preocupar com notas, mas agora não, agora ele tem que buscar algo
E é algo muito difícil. E é muito interessante porque só nesse primeiro volume a gente vê um amadurecimento muito forte no personagem. O jeito que ele começa e o jeito que ele termina esse primeiro volume são muito fortes, são muito opostos, porque ele já amadurece muito só aqui. Então isso já me deixou com ainda mais expectativas do que vai acontecer ao longo de toda a obra, porque ali tem um potencial incrível, sabe? E aí volta lá no Prêmio Taisho. Nesse primeiro volume eu já consegui ver tudo aquilo que fez ele ganhar o prêmio. Porque todo aquele potencial tá ali, é muito fácil de sentir. É uma obra que nos pega, a gente mergulha nela. Eu até comentei com algumas pessoas, e aqui vocês vão já sentir o peso do quanto eu gostei de Blue Period. Lendo ele, eu lembrei muito de Your Lie in April. E vocês sabem o quanto eu amo Your Lie in April, né? Tem aquele maravilhoso vídeo com diversas lágrimas. Mas um ponto que eu fiz uma comparação muito forte entre as duas obras é que a forma com que a autora... Como é que eu vou explicar, né? A forma com que ela narra a arte me lembrou muito a forma que o Naoshi Arakawa narra a arte em Your Lie in April. No caso de Your Lie in April é música. E como é que ele vai narrar música num mangá, né? E aí ele fala do sentimento de quem está recebendo a música, do sentimento de quem está escutando, como eles estão ouvindo a música e como a música está entrando para eles. E aí alguns falam que eles estão vendo campos floridos de girassóis amarelos e que o ar está mais leve, o outro está com o coração apreensivo. E essas narrativas que vão nos mostrando como a música está sendo tocada. Em Blue Period vai muito para esse lado porque é um mangá em preto e branco, né, gente? É um mangá, então, em preto e branco. Então, a autora tem que conseguir nos passar como é que é aquele tom de azul que ele está colocando, como é que é a tal da paisagem azul que ele diz ver, sabe? E é bem interessante ele desenhando e ele pintando as coisas e ele dizendo que aquele tom azul não era um azul tão forte, mas era um azul mais limpo, um azul que trazia claridade, sabe? E é essa sensação e a forma como as outras pessoas veem, como elas enxergam aquele quadro e como elas descrevem o que elas viram, ajuda a entender o sentimento que a autora está querendo passar. Eu gostei muito disso. Tem um ponto negativo, não é um ponto negativo para mim, mas eu acho que para o público geral, e aqui eu tenho que tentar fazer uma análise talvez um pouco mais imparcial, talvez, né? Tentando tirar um pouco do meu sentimento, porque eu estou encantado, mas tentando tirar um pouco o meu sentimento e tentando fazer uma crítica um pouco mais imparcial. Algo que eu acho que pode incomodar o público no geral é que ele é um mangá maçante, tá? Ele tem muito texto técnico, ele tem muita explicação, principalmente aula, né? Quase uma aula, a professora ensinando o Yatora sobre arte. Em alguns momentos é meio chato, é meio cansativo. Ela falando técnicas, ela falando como medir, como analisar. Depois, quando ela tem a parte das faculdades, quando ela explica para ele como é que funcionam as faculdades, aquilo é meio longo, sabe? Vai demorando para passar. Os quadros tem muita informação. Vou dar um exemplo aqui, olhem essa página aqui, gente. É bastante texto, tá? Não... E é um texto que requer um pouco mais de atenção. É um texto que ele tem uma
uma linguagem um pouco mais rebuscada, por assim dizer, né? Eu acho que essa é uma palavra que dá para ajudar. Ela não é aquele texto rápido, dinâmico e fácil de ler. Não, é um texto que requer um pouco mais de concentração. Então talvez isso possa desagradar algumas pessoas. E é como eu falei, eu gosto desse tipo de obra, né? Sangatsu no Lion, Barakamon, Blue Period, eu acho que elas estão no mesmo patamar, elas estão no mesmo estilo de narrativa, e eu gosto muito disso. Mas eu entendo quem acha que isso talvez seja arrastado, que isso talvez seja até chato. Eu sempre falo para vocês que eu leio os meus mangás no ônibus, e é uma viagem ali de entre 45 minutos até 1 hora. E para vocês terem uma noção, tem mangás, principalmente os shonen de porradinha, que eu consigo ler 1,5 volume. Eu tô atualmente maratonando Pandora Hearts, e dependendo do volume de Pandora Hearts, eu leio 1,5 volume durante essa minha viagem. Blue Period eu precisei de 2 viagens. A primeira viagem para ir para o serviço, eu acho que eu li só metade do volume. E aí na volta do serviço eu li a outra metade. Então foi um mangá que eu precisei me concentrar mais e a leitura demorava para andar. Então eu levei quase 2 horas para ler o volume, porque é um volume mais demorado, é um volume que precisa de mais atenção. Isso não é um ponto negativo para mim, mas eu acho que para o geral, para a maior parte do público, pode sim ser um ponto negativo, então eu acho que vale a pena comentar isso. A arte da autora também é um ponto a se comentar. E é muito engraçado isso, porque eu tenho algumas ressalvas à arte da autora, e é uma autora que está contando uma história sobre arte. É uma autora que está contando uma história sobre um desenhista, sobre alguém que gosta de desenhar. E isso é muito engraçado. Eu não vou dizer que é ruim, é uma arte que causa uma estranheza, tá? Ela é boa, mas ela causa uma estranheza nos personagens. É uma arte que ela flui muito entre uma arte de mangá e uma arte mais... Eu já falei várias vezes para vocês disso, né? Sobre alguns mangás que estão tendo uma arte um pouco mais europeia, que é uma parte mais riscada do que o mangá. O mangá normalmente é aquele redondinho, aquela coisa mais reta, né? As linhas são mais diretas. E o europeu já tem um pouco mais um traço que é mais riscado. E alguns autores de mangás têm usado muito principalmente nessa nova geração, têm usado muito essa questão do traço mais riscado, que nem a Natsumi Ono, o Asano tem usado bastante isso. E eu acho que ela flui muito. A Tsubasa, ela fica muito entre esses dois estilos. E para o leitor isso pode causar uma pequena estranheza, principalmente quando a gente vê bocas. Ela faz muitos personagens de perfil, e o queixo, a boca são um pouco diferentes do que a gente está acostumados, os olhos também. Os personagens dela são um pouco mais corpulentos, mas óbvio, não é um ponto negativo, é um ponto que é mais por curiosidade, chama um pouco a atenção. Que nem eu falei, causa uma certa estranheza no começo, mas a gente logo acostuma e isso é muito bom. Uma última ressalva que eu queria fazer, e eu tô bem curioso de como é que isso vai acontecer, tá? Tem um personagem aqui e eu fiquei em dúvida de como tratar, como agir com esse personagem. Por quê? Esse personagem, e eu tô usando masculino aqui, pessoal, eu já vou explicar o motivo. É o Yuka, e ao que dá a entender, é um homem que gosta de usar roupas de mulheres. Por exemplo, aqui tá
tá de saia. O resto do mangá a gente vê muito ele usando saias. E ele tem cabelão comprido. A aparência de uma mulher. E eu fiquei muito em dúvida se era um personagem trans ou não. E por que eu tô com essa dúvida toda de como agir com esse personagem? Porque tem aqui um momento em que um dos personagens diz: ah, lá vai o crossdress. E aqui embaixo tem a nota da Panini explicando o que é isso. E eu vou ler a nota para deixar bem claro. Crossdress é uma pessoa que utiliza diariamente ou eventualmente roupas do gênero oposto, o que não necessariamente indica sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. A ideia que me passou é que o Yuka não necessariamente é um personagem trans, e sim ele gosta de usar roupas femininas. E pelo menos é o que essa nota me passa, porque essa nota dá a ideia de que ele gosta de usar roupas do sexo oposto, no caso roupas femininas, sem que isso necessariamente afete a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. E ao longo da história, o que me parece é que tratam ele como um homem, mesmo usando roupas femininas. E eu não sei se... Até deixa eu ver aqui um momento em que falam... Aqui novamente, quando citam, fica meio vago, porque não usam necessariamente preposições femininas ou pronomes masculinos. Sempre tá meio vago. Por exemplo, Yuka-san. E então eu fiquei muito curioso, eu fiquei muito em dúvida. Eu vou esperar mais alguns volumes, mas até já vou deixar aqui a pergunta, se vocês que estão talvez lendo por scans ou assistiram um anime, como é que ficou o tratamento do Yuka em outras mídias? Ficou mais claro se é só um homem que gosta de usar roupas femininas ou se é realmente um personagem trans? Eu fiquei em dúvida e eu espero que talvez isso pelo menos seja trabalhado em algum momento da obra. Por que está usando roupas femininas? Mas é isso, eu espero que seja algo que só ainda não foi trabalhado. E não que seja algum erro de tradução ou alguma falha. Eu vou esperar mais um pouco antes de decidir o que eu penso sobre isso. Mas eu achava que valia a pena levantar esse ponto aqui, deixar essa bandeira levantada, no sentido de tipo, isso me chamou a atenção. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa sobre isso. No geral, pessoal, eu acho que Blue Period confirmou todas as expectativas que eu tinha. Eu tô encantado. Eu fazia tempo que eu não lia algo que me deixava assim com os olhos brilhando no nível que Blue Period deixou. Para não dizer que faz tempo, eu acho que a última vez foi com a Ono Flag. Quando eu li o primeiro volume de Ono Flag, foi essa sensação. Foi quando eu li o negócio e eu disse, meu Deus, é isso aqui, sabe? Era isso que eu estava esperando. E Blue Period entregou o que eu estava esperando. Eu acho que temos aqui um dos melhores do ano, talvez o melhor do ano. Ok, vai sair Nausicaa agora, talvez Sangatsu também saia ainda esse ano, mas do que saiu até agora, Blue Period é o melhor, tá? Ele tá em primeiro lugar e as outras é que tem que desbancar ele. Eu tô encantado, gente, tô encantado. Bom, por hoje a gente fica aqui. Comentem o que vocês estão achando de Blue Period. Vocês leram, vocês compraram ou assistiram o anime, né? Ele tem anime na Netflix que tá dublado, então também vale a oportunidade. Se vocês não querem comprar o mangá da Panini, deem uma olhada no anime na Netflix.
E se vocês estão acompanhando, me comentem o que vocês estão achando. Eu já tive gente lá no Twitter que me falou que é um dos mangás favoritos atualmente. E, bom, é gente que tem uma opinião bem interessante sobre mangás, então me chamou ainda mais atenção. Por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like. A gente está quase chegando nos 500 inscritos, pessoal. A gente já passou de 450. Então, vamos lá. Eu acho que dá para agora, até agosto, a gente chegar nos 500. E, bom, para fechar, né? Como eu falei antes, amanhã, 15 de julho, a gente vai fazer 1 ano aqui do canal do Itadakimasu. 1 ano que eu decidi sair lá do site inscrito e começar a gravar vídeos aqui no canal. E, bom, eu tô bem feliz. Eu acho que deu certo o canal. Ele tá dando resultados muito melhores do que eu esperava. E eu quero agradecer a todos vocês, tá? O pessoal que comenta aqui, eu adoro ver quando chega a notificação de um comentário. Eu acho que a gente já criou um grupo bem interessante, né? A gente conversa bastante sobre as obras. Tem uns que me chamam lá no Twitter também. Então, eu tô bem feliz com esse primeiro ano do Itadakimasu aqui no YouTube. É isso. Na segunda a gente volta. Até lá.